O Acelera Imob é para você do mercado imobiliário que busca conhecimento e novas conexões, construído por pessoas que vivem o mercado diariamente e junto com você. Vamos acelerar o mercado imobiliário? Bem-vindos a mais um episódio do Acelera Imob. Meu nome é Larissa Catalã, sou CEO da Megali Hub, estou aqui como host junto com meu parceiro, Myron César. Muito bem, tudo bem, pessoal? Mais um episódio aqui, um assunto bem interessante para a gente aqui, continuar na linha de urbanismo, né, Larissa? E hoje a gente vai falar de muitos pontos e questionamentos do mercado, então tenho certeza que vai ser um episódio que vai gerar bastante comentários e reflexões. Mas antes da gente ir para o episódio, alguns recados aqui importantes. Primeiro, convidar vocês a participarem do Clube Acelera Imob, que é onde a gente continua as conversas. É ali que a gente debate, troca ideias, troca conexões também. Então, é um momento que a gente continua, né, Myron, essas conversas, esse diálogo. Agradecer também, né, e convidar vocês a conhecer o nosso patrocinador Master, Fabrício Gurgel Coordenação. Então, se você está precisando aí de coordenação imobiliária, inteligência comercial, conte com a equipe do Fabrício, são muito competentes, a gente conhece bem o trabalho deles de perto. Então, além de serem patrocinadores, nós recomendamos também, conhecemos muito a fundo. E, por fim, pedir para se cadastrar aqui no... Cadastrar, eu tô com ficha CAD na cabeça, né? Muita coisa de loteamento na cabeça. Mas para se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, compartilhar, porque assim a gente tá levando a mensagem para mais pessoas. Se você entende que é um assunto que a gente tem que compartilhar, e eu tenho certeza que o episódio de hoje vai ser um deles, é essencial, né? Você curtir, comentar e se inscrever aí no nosso canal. E agora eu vou apresentar a nossa convidada, que tem um currículo também extenso, né? A gente sempre fala isso e tenta resumir. Mas Renata Herculano, Renata é arquiteta, é urbanista, com especialização em planejamento urbano, gestão de cidades, mestre em arquitetura e urbanismo, formada em engenharia de produção civil. Aí agora a gente vai começar a pular as etapas aqui. Nesse ano de 2025, né, virou subsecretária municipal de planejamento urbano de BH. A gente está super feliz de estar na nossa cidade, ter uma pessoa tão competente. E também, recentemente, ganhou o prêmio Somos Cidades aí, pela iniciativa de toda semana aí escrever um texto, né, um artigo no LinkedIn, com reflexões como esse episódio. Então, seja bem-vinda, Renata Herculano. Obrigada, Larissa e Myron. Finalmente deu certo, né? Finalmente deu certo. Conseguimos, né? Bater a agenda. A agenda de BH tá mais difícil do que o pessoal que tá de fora. Então, sinal que tá todo mundo trabalhando bem, né? Muita coisa, sempre, né, Renata? Sempre. Renata, e pra gente começar, você quer começar ou eu já posso começar as provocações? Pode começar. Eu queria que a gente sempre faz um podcast antes, né, aqui do episódio, depois a gente pode fazer os bastidores do podcast, que sai outro episódio. Mas tem um ponto que, assim, até me pega muito como uma pessoa de marketing, que é sobre o momento em que o empreendimento é lançado e como ele, às vezes, já nasce atrasado. Justamente porque ele é feito baseado, às vezes, numa pesquisa. Às vezes, a comunicação é feita também pensada numa pesquisa que foi feita ali há 3, 4 anos atrás, 5 anos atrás, depois que ele foi aprovado, enfim, depois que saiu tudo, que de fato a gente começa a comercializar. Quando comercializa, não faz mais sentido. Queria ouvir sua opinião sobre isso, assim, qual que é o momento ali, né, do empreendedor de fato construir algo que não seja atrasado? Difícil. A chance de ser atrasado é enorme. Ela sempre vai ser atrasada pelo próprio método, né? Não que a pesquisa não seja importante. Eu acho que a pesquisa ela cumpre um papel, assim como outros momentos do processo de desenvolvimento imobiliário cumprem seus papéis. A pesquisa ela é um retrato daquela realidade naquele momento e ela traz insights importantes. De comportamentos, de mercado, do que está acontecendo, de estoque, de tendência, vamos dizer assim, da tendência do consumo ali. Mas ela não responde a uma coisa essencial para o desenvolvimento de um projeto urbano, que é cultura. E se você desenvolve o seu projeto muito contextualizado na cultura, que é a cultura das pessoas, as práticas urbanas, o próprio lugar, o que o lugar te diz, como que ele se articula com o urbano existente, qual que é o papel que ele pode ter nesta cidade pré-existente, nessas dinâmicas pré-existentes, a chance de errar é enorme. Então, o primeiro papel do urbanista e do empreendedor é ter muito interesse em entender onde ele está atuando de verdade. Não só superficialmente entender comportamento de consumo, mas é comportamento de existência, de vida, de práticas, de encontros, de vínculos. E aí o seu projeto pode responder
a essas coisas, né? E eu escrevi um texto sobre isso, falando como que eu acho importante também, na verdade eu acho que o mercado, o empreendedor, ele tem quase que uma obrigação de apresentar o novo para as pessoas, porque numa pesquisa você vai perguntar para as pessoas e você acaba induzindo às vezes uma resposta, ou então a pessoa ela sempre vai responder baseada na bagagem e no repertório que ela tem. E as pessoas muitas vezes não sabem nem o que podem desejar. Ninguém deseja o que não conhece, né? Sim. Mas ela pode desejar alguma coisa que ela não consegue dar nome. E se você faz, às vezes, não às vezes uma pesquisa, mas outros métodos em que você consegue acessar esse lugar das pessoas, você começa a ir mais fundo e começar a dar respostas que vão fazer sentido no tempo. E não só nesses 4 anos, 5 anos, 6 anos em que o produto imobiliário vai estar num processo de giro, né, próprio do produto imobiliário. Então, eu acho que é por aí, que é uma chance maior de não chegar atrasado. É engraçado isso que você foi falando, eu fui pensando como realmente algumas coisas a gente precisa vivenciar. E aí, como que você vai criar um produto se você não tem a pessoa não teve acesso àquilo? Enquanto você estava falando, eu fui pensando assim, nossa, realmente eu só comecei a perceber mais sobre a importância de fazer as coisas a pé, quando eu viajei para um lugar que eu pude fazer as coisas a pé, que eu pude ter um transporte público de qualidade, e aí eu valorizei isso. Então, de fato, como que a gente vai proporcionar para as pessoas aquilo que elas nem conhecem ainda, nem sabem que pode desejar, que é possível, né? E não é sair inventando a roda e colocando milhões de coisas num projeto só para cumprir uma tabela ou responder ao máximo de coisas do que está na moda, ou do que, né? Enfim, eu acho que para além do contexto, e às vezes o contexto mesmo nos responde que apresentar o novo é apresentar o básico bem feito. É aquilo. Há lugares em que as pessoas sequer sabem o que é uma travessia segura, uma praça urbanizada que atende o dia a dia do encontro e do vínculo daquela comunidade, em saber que elas vão ter um lugar agradável para passar o final de semana, um parque para se encontrar, enfim. Às vezes o básico bem feito é o novo para alguns contextos. Em alguns outros contextos, sim, você vai ter que trazer outras coisas, mas sempre muito alinhadas com o que é a cultura dessas pessoas, com o que é esse desejo mais íntimo, né? Para aquele lugar fazer sentido depois, no fim das contas, porque quando as pessoas depois constroem suas casas, vão ter suas vidas ali, no fim das contas o que interessa é isso fazer sentido para elas, né? Se não faz sentido... E como que eu busco isso? Entender essa necessidade, essa ânsia das pessoas, entender essa cultura daquela região ali. Qual que seria o insight que daria para o empreendedor ele ficar um pouco no centro da cidade e observar? Como que você faria isso assim? Existem muitos métodos, mas uma coisa principal e que pressupõe é ter um interesse genuíno de ouvir, né? Ouvir esse lugar que você não vem de lá, você não sabe quem são essas pessoas e não achar que você tem todas as respostas, né? E muito menos que você tenha um produto já desenhado e que ele precisa se enquadrar aquilo, aquela realidade. Assim, aquela realidade vai ter que se enquadrar aquele produto pré-estabelecido. É o contrário, é um grande né? erro. Então, primeiro, ter muito interesse em ouvir. E existem muitos métodos, existem os métodos de cocriação, de design participativo, tem algumas pesquisas que já vão nessa direção de ter um pouco mais de escuta, de criar grupos focais qualificados, estruturar a conversa. E, às vezes, uma simples conversa mesmo, de passar um tempo no lugar e ver como que as pessoas se comportam, já é um princípio. E isso, então, demonstra que existe um tempo para as coisas acontecerem também. Você não conhece nada nem ninguém de um dia para o outro. Você precisa vivenciar as coisas. Então, precisa de um tempo de maturação mesmo, porque como que você define um projeto que em um mês, que vai levar 2 anos para ser aprovado, depois mais 4 para ser construído e mais 10 para ser consolidado? Você acha que você consegue resolver tudo isso em um mês? É impossível, gente. Tem que ter muito penso em cima disso e muito tempo dedicado mesmo. Essa é a grande responsabilidade, né? De se pensar que construir o urbano não pode ser negligente nesse momento. É o momento mais importante, né? Eu já vi um insight que o incorporador ele pensou em 10 pessoas que são possíveis
clientes ideais para aquele produto, né? E chamou essas pessoas para poder participar mesmo do projeto, para poder eles falarem o que eles gostariam. E era um projeto até de alto ticket, né? E assim, bem específico. E acabou que as pessoas, por elas ter participado, elas acabaram adquirindo. Então, eu não chamei a pessoa para poder adquirir, mas ela se apaixonou pelo produto, pela coparticipação. Então, acho que é uma dica aí que a gente poderia dar também legal de fazer. Você pensar nas pessoas relevantes da cidade que poderiam, né, adquirir aquele imóvel, que faz parte daquele imóvel que você está desenhando, e chamar elas para poder participar ali da rodada de criação. E existe algum nível de risco, né, que também é um pressuposto para empreender. Acho que tem um exemplo interessante, que foi até com o Zé Geraldo, que esteve aqui na semana passada. E ele estava com um empreendimento que já estava entregue há muito tempo, e ele tinha uma área verde lá, e ele falou assim, meu sonho era fazer uma praça, mas nessa cidade não existe a cultura de praça. Aí eu falei assim, não existe a cultura de praça. Em Minas, não existe a cultura de praça? Vamos entender isso melhor. Não, as pessoas não usam praça. Aí quando você vai conhecer a cidade, aí você vê assim, não é que as pessoas não usam praças, não existem praças para as pessoas usarem. E aí eu falei assim, vamos fazer? Você topa? E ele falou assim, será? Esse negócio vai ficar vazio, vai ser um custo. E era assim, ele não precisava fazer, já estava entregue. Seria uma entrega dele, um presente mesmo para a cidade, e ele topou. Ele falou assim, não, vamos fazer. Gente, vocês não acreditam. Essa praça mudou a realidade da região onde ela foi colocada. E é um bairro que ainda não está nem consolidado, as primeiras casas nem começaram a ser construídas, mas isso mudou a região. A praça não fica vazia em nenhum momento do dia. Ele colocou as câmeras lá e ele tem no celular e ele fica mostrando, às vezes mandando print. Olha lá, o povo tá 3 horas da tarde lá, assim, lotado, final de semana cheio de criança. Ou seja, você precisa dar oportunidade para as pessoas. É claro que se às vezes eu perguntar, você quer uma praça? A pessoa ia falar assim, não. Nem faz parte do meu dia a dia, isso não é, né? Então, esse é o novo. Olha pra você ver, uma coisa tão simples, uma praça tão óbvia numa cidade de Minas, e que parecia ser algo tão trivial, mas que naquele contexto era entendido como algo desnecessário, mas na verdade é porque não fazia parte do imaginário das pessoas ter um lugar daquela qualidade, daquela circunstância, para começar a fazer parte do dia a dia delas. E aí você muda. Esse é o novo. Esse é o novo que às vezes o empreendedor tem que trazer. É tão básico, uma praça. Verdade. Né? Não, e enquanto você foi falando, né, também reforçar isso, né? Eu lembrei muito de um episódio que você participou do Jornada, que você falou da metodologia, né, de colaborativa da Mutum, que é uma das metodologias que vocês utilizam, que é justamente o primeiro passo é sonhar, né? Porque às vezes, se você limita já o empreendimento ali, a pessoa vai falar sim ou não. E às vezes ela não pensou ali, que poderia de fato. Assim, será que você não gostaria de uma praça? Se aquilo não participa do seu cotidiano, não tem como você internalizar. Então, tudo começa com o sonho e uma visão de algo a mais, né? E não, talvez, que eu vejo que às vezes um grande erro do empreendedor também é já meio que materializar a coisa demais. E a coisa que é material é isso. E aí é sim ou não, né? Então, você fica naquela caixinha ali, né? Eu sempre falo, antes dos workshops, assim, só aterriza quem decolou. Então, primeiro a gente decola, primeiro a gente vai no mundo das ideias e dos sonhos, e depois a gente vai aterrissando e trazendo isso para o contexto e para a realidade. Porque, às vezes, não é uma praça de 10 mil metros quadrados com tudo que você imagina, mas às vezes é 200 metros quadrados com alguns bancos e uma sombra. Nós estamos falando de praça, espaços de estar, de encontro, da mesma forma, mas contextos distintos. Então, o sonho, ele não foi cortado a ponto de tirar a possibilidade de trazer isso. Mas ele depois ele foi adequado àquele contexto. É claro que este momento precisa ser feito, da contextualização das coisas. Mas o sonho gente, não existe. Qualquer transformação urbana, ela não nasce do pragmatismo. Ela nasce da imaginação. Então, a gente precisa permitir que as pessoas Eu tenho uma experiência com isso, que tipo assim, eu tenho um empreendedor que eu trabalho junto com ele. Aí eu falei, não, senhor, vamos construir uma marina lá, garagem para barco. Aí ele conhecia Scarpas. Você tá ficando doido? Já pensou que é galpão? Eu falei, não, senhor, deixa eu te mostrar aqui. Lá em Três Marias é barco de pesca. Pier. A garagem para barco lá é um barquinho de 6 metros, né? E 3. Você pode começar com 5, você não precisa construir esse galpão desse tamanho. Aí na hora que ele foi ver, não, vamos colocar um de 28 pés para uma lancha. Então você viu que a pessoa, ela achou que você estava sonhando muito alto quando você fala, né, vamos fazer uma marina.
Não, mas a Marina não quer dizer que eu preciso fazer a Marina de Escarpas. É por uma realidade de Três Marias. Uma realidade diferente. Uma cultura de Três Marias também, né? Porque em Três Marias você não vai ver aqueles iates daquele tamanho. Sim. Né? Vai ver, no máximo lá, pescador? Não, tem as lanchas, vai ter uma lancha de 28 pés, 48 pés no máximo. Então, assim, trazer pra cultura, igual você falou, né? Então, você tem que sonhar e trazer para adequar para a realidade daquele contexto de onde está sendo implantado o empreendimento, né? Isso aí. Tem um dos seus textos que, se eu não me engano, é o primeiro, que você fala sobre a cidade como uma convidada de um almoço de domingo. Que você traz essa cidade mais humanizada, assim, né? Esse lado mais humano. Qual o erro mais comum que você vê os loteadores cometendo quando eles pensam em cidade? Esse texto é muito legal, porque ele foi de onde tudo surgiu, assim. A ideia do desafio 1 ano 50 textos surgiu exatamente da provocação desse texto, porque eu sempre falei que o dia que falar sobre cidade fosse tão trivial quanto os assuntos que a gente trata no almoço de domingo, a gente mudaria de patamar, a nossa cidade começaria a ser melhor. Porque a gente sairia dessa bolha técnica, de um assunto especializado, da política, e viria para o dia a dia. Porque a cidade, ela toca o dia a dia das pessoas. Verdade. Né? Então, a provocação era essa. Mas, ao mesmo tempo, existem muitas camadas de provocação nesse texto, porque a gente pode ler também esse texto como uma cidade boa é aquela como num almoço. A gente não mede um bom almoço só pelo prato, mas pelo clima da mesa. Sim. E eu acho que isso é um grande erro hoje que os empreendedores têm, de não se preocupar com esse clima. E o que é esse clima depois? Essa capacidade que o lugar que eles vão entregar vai ter de gerar vínculos, de fazer sentido para as pessoas. Porque as pessoas não compram lote. As pessoas não compram terra. Né? As pessoas compram a promessa de se construir um pertencimento, um lugar que elas... Um lugar no mundo, sabe aquele lugar existencial? Cheguei, eu me encontro aqui, eu tô no meu lugar no mundo. É essa promessa que elas compram. Né? E que depois se desdobra em memórias, em lembranças, em vivências, enfim, em encontros, amizades. Mas, em tese, a primeira coisa é essa. A pessoa, ela compra esse sonho, esse imaginar do futuro, do que aquilo pode significar para ela enquanto se encontrar no mundo. E isso se baseia em vínculo. E o vínculo com as pessoas, o vínculo com o lugar. A gente vê que os lugares mais legais são aqueles em que as pessoas têm muito vínculo de pertencimento. Em que elas têm que... Isso é meu. Que assim como o meu sofá é meu, essa rua também é. Esse banco da praça também é. E isso depois vai remetendo às memórias, o que eu vivi ali e como que eu me comprometi com aquele espaço. Portanto, ele é cuidado, portanto, ele é garantido pelas próprias pessoas. E o desafio do espaço público é exatamente isso, né? As pessoas, por algum motivo, elas acham que aquilo ali não é de ninguém, né? Então, tipo assim, depredam, não tem esse senso de pertencimento. E é o grande erro, porque um espaço público ele não é de ninguém, ele é de todo mundo. Essa é a grande virada. E os empreendedores precisam entender isso, que, na verdade, no fim, o que eles vendem é espaço público. Porque é o espaço público que dá o caráter para o lugar. Né? O quanto que é bom andar naquela rua, o quanto que é bom chegar naquele bairro, o quanto que é bom ter aquela festa naquela praça. Essas coisas às vezes ficam parecendo meio poéticas, mas a vida é poética também, né, gente? Porque se a gente não colocar isso, essa camada na vida, a gente cai no que a gente vê hoje e que tem causado adoecimento nas pessoas, que é a cidade como lugar da sobrevivência, da passagem, do fluxo, da produtividade, em que as pessoas só acordam, trabalham, dormem, acordam, trabalham, dormem. Elas não têm nada para além disso. E a cidade responde somente a isso, a esses fluxos. E muito mal ainda, porque a pessoa ainda tem que pegar 2 ônibus para chegar num lugar, para trabalhar o dia inteiro. Então, assim, e ela chega na casa dela e é isso, é mais nada. E no final de semana também não é mais nada. Então, a cidade, ela precisa responder a esse sentido das coisas. E é o espaço público que dá esse caráter. A nossa casa, o ambiente doméstico, ele é o reflexo do que é a cidade. Né? Então, e a gente vive uma inversão hoje, em que as pessoas se preocupam muito com o espaço doméstico. Inclusive, ele é completamente descontextualizado dos espaços públicos.
e a cidade é uma tragédia. Sim. Né? E até mesmo reforçar esse papel também do empreendedor com esse cuidado, né? Porque eu fico pensando assim, eu vejo muita, não sei se irresponsabilidade é um termo às vezes forte, mas eu acho que acho que a palavra é essa mesmo. Irresponsabilidade na forma de entender o que você está entregando, assim, né? Não é um material que vai, daqui 5 anos acabou e pronto. Você está entregando algo que vai participar ali de muitos e muitos tempos ali, né? E que vai se renovar, obviamente, mas que precisa gerar um sentido e abraçar aquela cidade ali, né? A cidade é muito perene, né? A arquitetura, o que se faz no lote, ela tem substituições com maior rapidez e ciclos, né? Cidade não. A rua fica ali. A Não muda, cidade né? que é feita, ela fica por séculos, né, gente? O lote você junta, você separa, faz um prédio, constrói a casa, desmancha. A rua, a calçada, as praças, essas coisas, elas são muito mais perenes, né? E é nisso que o empreendedor deveria focar, porque hoje a pessoa, a decisão de compra da pessoa está muito mais ligada a isso do que... Eu falo isso e os clientes sempre ficam contrários a isso, porque a gente tem a máxima do mercado que é localização, localização, localização. Localização de quê e para quem? O Buritis é um ótimo bairro para quem trabalha perto do Buritis. Se eu trabalhar em Venda Nova, Buritis é péssimo, né? A ambiência do Lourdes é ótima. As ruas largas, muita arborização, um ambiente gostoso para caminhar. Mas se uma decisão política resolve passar uma via expressa ali, a localização não mudou. A ambiência é outra. Eu tô falando do mesmo lugar? Eu tô falando das mesmas referências? Não. Então, assim, a localização, ela é muito subjetiva. Para quem e em que momento, em que circunstância. Do que nós estamos falando quando a gente está falando de localização? Né? E esse é até um dos pontos, né, que a gente escuta, né, que qualidade de vida é boa localização, mas igual você trouxe, boa localização é muito relativa e depende de vários contextos. Mas o que então que é qualidade de vida em empreendimentos, assim? Premissas básicas que esses loteadores que estão escutando podem refletir para trazer, de fato, qualidade de vida, além de pensar na localização, que isso é algo difícil de mudar na cabeça deles, né? Que também tem, obviamente, seu papel localização e é importante, é uma né? pré-condição. E, claro, aí quando eu faço essa provocação, é claro que quando eu tenho uma localização X, eu vou buscar um público X para que ela faça sentido para aquele público. Mas, assim, não quer dizer que toda e qualquer uma localização que não seja dentro dos parâmetros que eu criei não sejam boas para um outro perfil, né? Mas a qualidade de vida, assim, na realidade que a gente vive hoje, do urbano hoje, é tempo. É tempo. E esse tempo, ele se desdobra em muitas coisas. É o tempo de você realmente ter um tempo de fato para poder fazer as coisas, não ter que perder horas pegando transporte, parado no trânsito, mas é um tempo também de como você utiliza o tempo que você tem, às vezes no fim de semana, às vezes no fim de tarde, como que a sua rua te recebe, como que é a arborização, você tem acesso ao verde, você tem um lugar para descompressão, tem um lugar para seu filho brincar no final da tarde, você conhece seu vizinho. De novo, isso pode parecer meio romântico, mas é isso que traz sentido para nossa existência, gente. Total. É isso. É isso que tem faltado hoje nas cidades. Sim. As cidades hoje são tão herméticas. As pessoas estão adoecidas. Isso é um fato. A gente tem muitas pesquisas falando sobre isso. Eu tô refletindo aqui que, na verdade, a cidade é nossa extensão, né? Totalmente. Tipo assim, a gente vive na cidade. Mário, tipo assim, as cidades são as pessoas. O que é um monte de prédio e rua sem gente? É o centro de Belo Horizonte. É uma cidade. À noite. Não só de Belo Horizonte, de muitas cidades, mas é uma cidade fantasma. É um monte de concreto, é infraestrutura. Sem gente não é nada. Verdade. Então, assim, o que é a arquitetura sem um contexto? O que é um contexto sem arquitetura? As coisas são juntas, né? Mas a cidade, por excelência, são as pessoas. E o empreendedor, né, ele acho que não tem noção da importância que ele tem nesse contexto, né, e que ele tem que ver, tem um livro que eu li que mexeu muito comigo, que é A Busca Integrante sobre um Propósito, sabe? E quando um loteador, ele faz um loteamento pensando nesse propósito, deixar um legado, deixar um bairro onde as pessoas vão viver, tudo isso que a gente está falando aqui, eu acho que, tipo assim, o dinheiro é a consequência dessa entrega, né?
Então, normalmente ele coloca o dinheiro coloca na frente, mas frente, sim, né? se ele souber da importância que isso vai dar, ele vai fazer uma velocidade de venda adequada para ele poder conseguir ganhar a valorização que o imóvel vai ter ali na hora que começar. Porque quando a pessoa começa a ver o filho correndo na rua, as áreas públicas sendo usadas de forma adequada, todo mundo vai querer morar ali. É isso que a Renata falou, né? Quando você vê seu tempo... E você tá realmente utilizando o seu tempo de forma que você se sinta completo, e nesse formato novo das cidades, onde que as periferias hoje têm vida própria, né? Então, as pessoas hoje estão conseguindo trabalhar mais home office, estão tendo trabalhos mais dinâmicos. Então, aquela localização de estar próximo do centro, que era uma coisa muito importante, hoje você vê cidades mais periféricas tendo tudo muito próximo, em 15 minutos. Isso são até estratégias de território, assim, no nível de planejamento urbano mesmo, principalmente em grandes cidades, né? Capital, como a gente tem Belo Horizonte e outras capitais. O centro sempre significou algo muito relevante, simbolicamente falando. O centro, ele é simbólico para toda a cidade. Mas hoje a gente tem, para além do centro, as centralidades, que são os pequenos centros de bairro, que ali a vida já está acontecendo. E qual que é o grande desafio que a gente tem? Os centros, historicamente, eles não são importantes só porque é o primeiro lugar que a cidade cresceu e nasceu e etc. É porque, normalmente, grande parte dos empregos estão no centro e nas suas adjacências. E onde que as pessoas moram? Nas periferias. Nas periferias. E aí você tem o problema da mobilidade, de ir e voltar. O emprego continua no centro, mas as pessoas continuam morando e dormindo nas periferias. Então, a grande dificuldade hoje, de desafio com política pública hoje, é você trazer gente para morar no centro e desenvolver economicamente as centralidades. Para que você tenha uma cidade um pouco mais sustentável, em que as pessoas tenham que fazer menos esse movimento de ir e vir para acessar os empregos e também para acessar suas moradias. Então, você começa a ter meio que núcleos, mas o centro da cidade ele continua respondendo por um centro simbólico que representa outras coisas no imaginário das pessoas, né? E os centros de bairro continuam tendo essa segunda camada que é para essas localidades, para essas pessoas, né? É como se fosse uma segunda camada simbólica de centro. E como você vê o papel do empreendedor que desenvolve produtos para essas centralidades novas? Como você acha que ele pode ajudar a esse desafio aí? Muitas vezes o que o empreendedor vai fazer vai desenvolver uma centralidade, às vezes, que nem existe. Então, a primeira coisa é o empreendedor entender onde ele está atuando. Por isso, aquela fala inicial é assim, entender como o meu projeto se articula com aquele urbano pré-existente, com as dinâmicas que já existem. Como é que meu projeto ele pode não só participar disso, se integrar a isso, como fomentar outras coisas, né? E aí vem a grande responsabilidade, porque só disso tudo que eu já te falei, a pessoa já tinha que sentar e falar, meu Deus, onde eu me meti? Eu vou fazer isso mesmo? Né? Porque é uma responsabilidade enorme, gente. Nós estamos lidando com a vida das pessoas. São coisas que vão afetar por décadas a vida das pessoas, né? Então, entender esse contexto, como é que eu posso contribuir para aquilo se desenvolver. Entender isso, se eu estou atuando numa centralidade, qual que é a questão dessa centralidade? Eu vou criar moradia, mas talvez aqui faça sentido eu pensar no uso misto, porque eu preciso desenvolver economicamente, para as pessoas não terem que ficar indo de um lado para outro. É claro que isso é pequeno, gente, mas quando a gente soma um monte de pequenos, a gente cria uma coisa muito grande. E a cidade ela é feita de pequenas iniciativas, não são grandes projetos que transformam a cidade. Verdade. Eles são relevantes como marcos. E eles cumprem outros papéis, inclusive, mas o que constrói a cidade, essa colcha de retalho, são os pequenos empreendimentos, os pequenos projetos, sejam de incorporação, seja de parcelamento solo, né? Sim. E até falando um pouquinho sobre o futuro, que a gente sempre fala que as crianças são o futuro, né? A gente repete essa frase bastante. Como que o urbanismo tem olhado para essas crianças ou como ele deveria estar olhando na sua visão? Eu adoro esse tema, principalmente depois que eu virei mãe. Depois que a gente vira mãe, a gente só pensa nisso, porque a gente vira tipo caçadora de parquinho, né? Assim, a gente tem praça, a gente tem parquinho. O Mário também tá nessa. Não é? Né? Pra criança gastar energia. Eu moro em apartamento aí, tem dia que eu chego em casa 8h30, minha esposa fala, por favor, leva porque tá muito agitado. É isso mesmo. E eu acho que é um tema, assim, urgente, urgentíssimo. Tem uma fundação que se chama Fundação Van Leer, que é uma fundação, se não me engano, holandesa,
e que eles trabalham sobre essa pauta, sobre a pauta da infância. Tem uma iniciativa que chama Urban 95, e que eles fazem no mundo inteiro, eles dão um apoio para que cidades possam pensar nas crianças dentro do planejamento, dentro da construção da cidade. E por que Urban 95? Porque 95 centímetros é a altura média de uma criança de 3 anos. Então, eles partem do pressuposto seguinte: como seria a cidade ideal para uma criança de 95 centímetros? E eles fazem, inclusive, algumas ações de você andar tendo a visualização do que é enxergar 95 centímetros. E aí a gente começa a entender que a criança, na nossa realidade, ela, dentro da pirâmide da vulnerabilidade, ela está no topo. O ente mais vulnerável na cidade é a criança, até mais que o idoso. E ele é vulnerável não porque a criança é vulnerável, é porque o ambiente torna a vulnerabilidade uma realidade, né? Numa cidade ou num desenho urbano em que foi pensado para que a criança tenha autonomia, a criança não é vulnerável. Então, nas nossas cidades, as crianças são vulneráveis. E aí, a pergunta, na verdade, a afirmativa que se faz é: se uma cidade é boa para uma criança, ela é boa para todo mundo. E é verdade. Porque se eu atendo o topo, eu atendo a todos. E como é pensar uma cidade para a criança? Para que ela tenha autonomia, para que ela tenha segurança. Isso é uma realidade, por exemplo, no Japão, em que cuidar de uma criança é responsabilidade de todos. Uma criança de 5 anos vai para a escola sozinha, pega metrô, anda quilômetros. Não acontece nada com essa criança. Aqui a gente não deixa a criança ficar sozinha na porta do prédio. Nem adolescente tá deixando. Nem adolescente. Por quê? O contexto, assim, é claro que é multifatorial também, né, gente? Mas, dentro daquilo que nós controlamos, que é o que a gente trabalha, estou falando da cadeira que eu sento como urbanista, o desenho urbano ele é a primeira decisão de segurança. Seja segurança do espaço, segurança para estar no lugar, segurança para ter autonomia, segurança pública, enfim. O desenho urbano, ele define comportamentos, ele comunica muitas coisas. E a criança, se a gente colocasse ela como a nossa baliza de planejamento, de desenho urbano, de decisão urbana, gente, a nossa cidade seria outra. Seria outra. Não tenha dúvidas. Você pensa uma cidade que desse autonomia para uma criança de 3 anos. Nossa. Ela resolve problemas demais. Muitos problemas seriam resolvidos a reboque só dessa decisão. Agora é muito difícil, porque é uma mudança de visão de mundo, de decisão pública, de decisão de empreendedores que precisam olhar para esse lugar. E é interessante porque eu escrevi um texto sobre isso, exatamente falando de uma experiência com a minha filha, e como a criança ela traz uma camada do lúdico. Ela traz uma camada da imaginação, porque é a imaginação não mediada. Porque a gente vai crescendo e perdendo a capacidade de imaginar. Porque a gente vai sendo mediado e podado, né? Pelas realidades. Então, a criança, ela não tem isso. Ela não tem esse filtro. Então, é infinito. Então, ela traz um nível de inteligência. Inclusive, tem processos de cocriação com crianças que são fantásticos. A criança tem uma capacidade de enxergar coisas que a gente não enxerga. E simples. Aquela coisa que tá ali... posta de uma forma que normalmente a gente não olha porque é muito óbvia, e não é. A gente está acostumado a querer ser o complexo, a olhar para aquilo que é difícil demais, né? E a gente perde isso. Então, trazer a criança para esse lugar faria muita diferença, inclusive nos processos de empreendimentos privados, né? Porque a gente também está construindo cidadãos, mesmo entregando de forma privada a cidade. Né? Tem uma experiência que eu acho ótima, que é de Bogotá. Bogotá não, Medellín, Colômbia, que viveu uma transformação em 30 anos, assim, referência pra gente. Tremenda. E um dos pontos foi colocar as crianças e os jovens no processo de planejamento da cidade. Porque quem é que vai viver a cidade planejada? Quem é criança hoje. Eu não vou colher o que eu tô pensando hoje. O que eu tô colhendo é quem planejou há 70 anos atrás. Então, as crianças e os jovens precisam participar para que lá na frente eles possam colher isso. E eu conheci uma pessoa que participou desse processo quando era um adolescente, que hoje já é um adulto, e ele fala de como que isso mudou a relação das pessoas que participaram como jovens, como crianças, na formação como cidadãos, do que eles cobram, do que eles têm de visão de cidade, do que eles aceitam, do que não é aceitável para eles, a conduta que eles têm para com a cidade. Então, a resposta está lá. A criança não é só pela questão da vulnerabilidade, não é só porque é fofo, é porque a criança é a que dá a capacidade, né, de mudar estruturalmente como a gente enxerga a cidade. Porque educa.
A resposta é na educação, né, gente? No fim das Sim. contas, é tudo sobre isso. E é nada melhor, você tem que começar com a criança, onde não tá cauterizado esses preconceitos, essas preconcepções, né? Que a gente tem. E interessante você falar isso, porque eu fiquei pensando como que a gente lida com crianças. A gente impõe o que a gente acha que elas vão gostar, né? Até falando a gente, pensando assim, como loteador que tá escutando, os parquinhos e playgrounds e as formas como eles são colocados nos empreendimentos, não é numa visão de uma criança, é numa visão de um Adultocêntrica. A cidade é adultocêntrica. Sim. A gente desenha a cidade para quem anda rápido, para quem produz, para quem tem que fazer tudo ao mesmo tempo e muito rápido, e a criança tá sempre só sendo puxada. Não, pra né? mim é muito forte o que aconteceu na minha infância, que o prédio que eu morava tinha uma quadra, dava pra jogar 5 na linha e 1 no gol. Hoje é só gol a gol. Tudo de vaga de estacionamento. Tudo Então, vira tipo vaga assim, de o carro Tirou o é lugar primeiro do que a criança. Né? Tipo assim, olha as nossas prioridades hoje. O carro hoje é a prioridade número 1. Mas olha as nossas cidades. É. Olha as nossas vias, eu tenho... E isso em loteamentos aqui, nós estamos falando de trivial, dia a dia. Vocês estão com isso aí, loteamento um bairro simples, padrão. Eu faço uma via de 12, 13 metros com uma calçada de 1,5 m, 2 metros quando é obrigatório. Né? Mas estacionamento não pode deixar de ter. Praça, se sobrar, e olha aí lá, eu vou entregar uma área verde à prefeitura que se vire depois. A gente ainda não é um padrão empreendedores que entregam praças urbanizadas, cidades que colocam isso como uma obrigatoriedade, e depois a gente não sabe por que a gente está vivendo a sociedade que a gente está vivendo, né? A gente tirou o espaço das crianças serem crianças, elas se divertirem, delas se desenvolverem. Resolveu sabe com o quê, né? Com videogame. Que hoje é o maior videogame dificuldade dos pais hoje, né? Com todos os pais você conversa. Eu tenho um filho autista, por exemplo, que a tela é muito prejudicial. E a gente, de vez em quando, cede um pouquinho. É muito nítido a mudança de comportamental dele. Ele fica muito mais agitado, muito mais nervoso. Mas isso com qualquer criança. Com qualquer criança. Então, sim, a gente trocou a quadra, o parquinho. Não, deixa meu filho aqui dentro de casa, perto de mim, nas telas, né? E as telas hoje... sabe, a gente trocou em nome de que isso é muito previsível, assim, a gente trocou em nome da segurança. E de uma insegurança que nós mesmos construímos com o tipo de cidade que a gente desenha. Né? Porque aí, se tudo é inseguro... Se eu comunico que não vai a rua não é boa, porque a rua é do carro, não existe lugar pra você lá. A rua é ruim. A praça não é pra você lá, não tem nada pra você fazer, é um lugar ermo, não acontece nada lá. Onde que é seguro? Dentro de casa, atrás do muro. Isso é seguro, né? Então, se isso é seguro, pra que eu vou gastar dinheiro, tempo, recurso, energia em construir áreas públicas de qualidade? E áreas públicas eu falo, inclusive, da rua. A rua é o primeiro espaço público, gente, é o maior que tem, né? Se eu tô o tempo todo dizendo que ele é inseguro, para que eu não vou ter esmero com coisas que são inseguras e ruins. Não é pra gente. Eu tenho que cuidar aqui de dentro, porque aqui é seguro. Vamos ficar aqui. E aí a gente vai só, na verdade, criando uma bola de neve muito maior de criar cidades cada vez piores e, portanto, cada vez menos seguras. Né? É uma retroalimentação essa coisa. Inclusive, né? eu li seu texto sobre segurança, que você fala do relato com a sua filha, né? E me trouxe essa reflexão de como que a gente sai, como loteador também, de resolver questão de segurança, não tem como, obviamente é uma questão muito mais complexa, mas como sair dessa questão da segurança de só colocar mais muros ou mais portarias eletrônicas. Mais câmeras, né? Mais câmeras. Eu escrevi esse texto porque eu realmente eu tô meio obcecada por esse tema. E em segurança. E falo de um lugar definitivamente não sou uma especialista, sou só uma leitora sobre o assunto e, assim, de fato, é multifatorial, é muito complexo, eu acho que é dos assuntos mais difíceis que a gente tem. Mas existe um componente que aparece sempre. O desenho urbano importa. Então, o desenho urbano é uma ferramenta de segurança, como eu disse mais cedo. Ele é uma das ferramentas. Então, a forma como você desenha a rua, o desenho urbano, eu estou falando de como que a rua é desenhada, a forma que ela dá coerência para aquilo que as pessoas desejam, como que eu proponho o encontro ali, como que os meus espaços públicos estão conversando com os espaços privados, qual é a escala que essas coisas têm, se ela é bem calibrada.
Qual é a qualidade que eu dou para as calçadas, para que elas não sejam só uma passagem de corrida, mas que elas sejam, de fato, um espaço de estar, de encontro, de parada, olhar para a vitrine. Como que eu posso fomentar lojas, como que eu posso fazer fachada ativa, como que eu posso criar centrinhos, lugares em que eu vou ter uma agenda cultural, vou ter a festa da comunidade. Ou seja, isso é desenho urbano, isso é desenhar bairro. Porque desenhar bairro é desenhar a vida, gente, desenhar a convivência. Então, quando você desenha um bairro, você não está desenhando só preocupado na drenagem mais fácil, no menor movimentação de terra, num lote que vai ter a melhor declividade para vender melhor. Não é isso. Você pode ter o melhor lote na melhor localização. Se o espaço público não entregar sentido, ele não tem valor. E não tem valor hoje e vai ter menos ainda com o tempo. Né? Já que se a gente for falar de negócio, porque no fim das contas, então, é sobre negócio, nada mais importante no negócio do que a valorização do tempo. Nada. Sim. Né? Isso para quem não vai fazer um loteamento só, vai fazer vários, faz diferença. Eu poder falar, olha, o primeiro que eu fiz há 20 anos atrás, hoje, se antes eu vendia a 100 mil, agora está sendo vendido a 600 mil. Olha para você ver a valorização. É o metro quadrado mais caro da cidade. Né? Sim. E falando um pouquinho sobre uma das pautas que a gente comentou antes aqui no nosso podcast anterior, né? São as conversas aqui nos bastidores. A gente vê, assim, em geral, muita boa vontade de alguns loteadores, né? Não são todos, mas de alguns loteadores. E que pegam muitas inspirações de fora, de outros países. Eu sei que você também tem uma passagem fora do país, também estudos fora. Mas como equilibrar essa inspiração para também não ser um Ctrl-C, Ctrl-V, que eu acho que também é uma grande dor do mercado, até falando como marketing também, né? É uma grande dor que eu vejo na nossa como marketing, mas também no mercado em si, na arquitetura, nos projetos em si, nos planos diretores, é até igual difícil a gente uma campanha diferente do outro produto em Larissa. Tipo assim, né? Sempre vai ser localização, privilegiada, área verde. Um novo conceito. Ai, gente, para com esse novo conceito, gente. É porque tem várias questões aí, mas a gente tem, de fato, um fetiche pela receita de bolo, né? Temos. Deu certo lá, vai dar certo aqui. Vou copiar e vou colar e vai dar tudo certo. É esse fetiche pela rapidez das coisas. É esse que eu tenho que passar pro próximo. Então, o que é mais fácil? Copiar uma coisa que deu certo lá, vai dar certo aqui também, né, gente? É óbvio que não vai dar certo. Por quê? A grande palavra, contexto. Contexto. E quando a gente diz contexto, o contexto é sobre lugar, cidade, o próprio terreno, pessoas, práticas, cultura, ou seja, contexto. E aí eu acho que precisa muito desse tempo e esse interesse em parar para pensar e refletir sobre o que você está fazendo, sobre o que esse lugar vai ser, que papel ele vai cumprir nesse futuro. Quando a gente estuda o que acontece nos outros lugares, a gente não deveria estar focado no que as pessoas fizeram. A gente está sempre focado no resultado. No fundo, o que a gente quer copiar é o resultado. Né? E aí, se para chegar nesse resultado ele fez isso, então eu vou copiar isso que aí vai dar certo. Copiar o porquê, né? Mas eu não parei para pensar qual é o contexto que a pessoa tinha, o desafio, qual é a realidade cultural, econômica, administrativa, política, tecnológica que eu tenho naquele lugar, que permitiu que aquele conjunto de estratégias entregassem aquele resultado. Isso não significa que a gente não deva estudar, fazer benchmark do que deu certo em outros lugares. A gente precisa pegar isso e a gente precisa destrinchar essas estratégias e ver assim, o que isso conversa com o contexto que eu tenho. Porque às vezes não vai ser nada, mas às vezes vai dar ser um insight dali, de uma outra coisa completamente diferente. Porque o repertório ele tem esse poder de você conseguir abrir outras caixinhas que não essa de abrir, copiar e colar. Né? Então eu acho que a questão do repertório pega de novo, né, gente? Sim. Repertório, a gente precisa amplificar repertório. E, em tese, esse benchmark, ele sempre deveria ser nesse sentido, ampliar repertório para que eu possa ter cada vez mais críticas sobre o meu contexto e entender em quais condições e quais estratégias vão me entregar um resultado X, né? E não copiar. É mais fácil copiar. É ampliar esse olhar curioso também, né? E não só de pegar a parte prática em si, que eu acho que é o grande problema, né? Esse olhar de questionar também do porquê das coisas, né? Porque ampliar repertório também, eu vejo também que não pode ser só, vou numa missão técnica, só isso também, né? Acho que é muito sobre uma forma de ver as coisas, assim, de observar o seu entorno, né? Porque, igual, às vezes a gente fala sobre isso com alguns clientes nossos e eles
muitas vezes fala assim, mas isso não é pra mim, que sou pequeno. Tipo assim, mas esses projetos, assim, é pra quem tem muito dinheiro, assim. Mas às vezes falta também essa curiosidade. E às vezes não é mesmo. Mas é porque aquele projeto não é mesmo pra você. E eu gosto muito de fazer uma diferença, que eu também já falei com meus clientes, que é a diferença entre bagagem e repertório. Bagagem é muito fácil de ter. Se você tiver dinheiro, viajar, você vai ter muita bagagem. Bagagem é aquilo que você vai colocando na mochilinha. Repertório é outra coisa. Repertório é o que eu faço com essa bagagem. Qual é o nível de tratamento que eu dou a essa quantidade de informação que a bagagem me traz e transforma em repertório. Repertório é crítico, gente. Repertório é categorizado, ele é organizado, ele te dá indícios, de tendências, você consegue ter uma crítica sobre aquilo. Bagagem não, bagagem você só bota pra dentro. Bagagem vai só pesando. Repertório te amplia. É outra coisa. Você só viu o resultado, né? Você não estudou. Por isso que tem gente que nunca viajou, mas que tem um nível de curiosidade e que faz uma curadoria daquilo que vê, mesmo que virtualmente, e transforma aquilo em repertório, mesmo sem nunca ter pisado no lugar, com um repertório muito mais amplo do que uma pessoa que já viajou o mundo inteiro. Interessante. Muito legal, muito legal. A gente já tá aproximando do final, infelizmente, mas eu queria que você falasse um pouquinho, assim, para esse loteador que acha que o projeto dele é menor ou é pequeno demais. Por que ele deve olhar para o urbanismo e por tudo que a gente falou aqui no episódio hoje? Eu adoro falar de projeto pequeno e é os que eu sempre gostei mais de fazer. Projeto pequeno. Sabe que, de novo, falando Zé Geraldo, né, gente? Zé Geraldo tá sempre nos assuntos, pequeno, né? Número de lotes. Normalmente ele vai pelo tamanho mesmo da área, né? Pela dimensão, mas assim, depende. Às vezes você tem um projeto muito pequeno, mas que tem um monte de incorporações acopladas, e aí ele já vira um outro nível de sofisticação, enfim. Mas normalmente, vamos falar do loteador, pro loteador é pequeno mesmo. Às vezes é 5 hectares, 10 hectares, comparado com alguém que tá fazendo 80, 100, 150, 200 hectares, é outra coisa. E aí, trazendo o Zé Geraldo de novo, porque ele sempre falou isso pra mim. Quando ele começou a trabalhar comigo, ele falava assim, Renata, não sei se eu vou te mandar essa área, porque é muito pequeno, acho que você não vai querer gastar tempo em fazer isso comigo, você deve ter outras coisas maiores para trabalhar. Eu falava assim, Zé Geraldo, os pequenos são os mais importantes. Pelo que a gente já falou aqui hoje, a cidade é construída dos pequenos projetos. 95% dos seus clientes, dos loteadores hoje no Brasil, trabalham com projetos pequenos. Sim. Médios e pequenos, mas principalmente pequenos. E é a quantidade, essa junção dessa quantidade de pequenos projetos que forma a cidade. A cidade é feita de pequenas iniciativas. É porque a gente foca muito nos grandes. Nos grandes. É porque os grandes são importantes. Normalmente eles vêm para poder... eles mudam, às vezes, um paradigma, eles fazem uma transformação de uma região, eles trazem um novo conceito de fato, enquanto negócio, às vezes, mais sofisticado, mas enquanto cidade, eles não têm um poder de transformação. Um projeto grande não tem o poder de transformação que 50 projetos pequenos. Porque a cidade está acontecendo ali no dia a dia, são os projetos pequenos. E aí, e sempre falei isso também, projeto pequeno é onde você tem que gastar mais tempo. Quanto menor, mais tempo você tem que gastar. Quanto maior a limitação de orçamento, mais tempo você tem que gastar pensando. Porque... E é o contrário, normalmente você pensa, é muito pequeno, é muito simples, tem que pensar muito pelo contrário, aí que você tem que pensar mesmo, porque é onde tem mais limitação, onde tem mais condicionante, onde o ticket é mais baixo, onde eu vou ter uma dificuldade de ter retorno, normalmente vai estar numa localização um pouco mais complicada dentro da cidade, com uma dinâmica mais complexa. Te exige muito mais. Te exige muito por essa responsabilidade, como é que eu vou fazer esse pequeno projeto ser um fomentador de alguma melhoria, de alguma potencialidade para essa região. Porque, às vezes, ele pode ser esse grande, sabe, essa centelha, né, de transformação do lugar. No pequeno, é assim, é um monte de pequeno acontecendo ao mesmo tempo, gente, na cidade o tempo todo. Né? E pra gente, pode perguntar. Eu queria, uma curiosidade, não tá na pauta, mas eu queria perguntar. Hoje, qual cidade, Brasil ou de Minas, que você vê que tá te inspirando, que tá fazendo algo que realmente... dá pra gente uma direção? Nossa, que difícil, não faz essa pergunta, não. Hoje eu tô sentada numa cadeira em Belo Horizonte que eu preciso falar muito, assim, de quanto que a gente tá lutando por Belo Horizonte. Também, assim. Não, eu acho que a gente tem um monte de pequenas cidades ensinando muita coisa pra gente. Eu acredito muito na escala local.
Muito. Eu acho que as grandes transformações acontecem sempre na escala local, porque é quem está vivendo ali no dia a dia, é ali que a vida está acontecendo. A vida acontece ali no local, né, no nível local. Mas eu não vou falar Brasil, porque tem uma coisa que é recorrente nos meus textos e aparece sempre, que eu acho que todo mundo devia estudar, que é Medellín. Medellín precisa ser estudado. Por quê? Copenhague é muito legal, Barcelona é muito legal. Sim. Vários lugares no mundo são muito legais. Mas eles não têm nenhuma aderência com a realidade que é um país em desenvolvimento continental como é o Brasil. Claro, a Colômbia é desse tamanho comparado ao Brasil, mas a realidade e contexto que ela tinha há 30 anos atrás era muito pior do que o Brasil inteiro, comparado ao Brasil inteiro. Conseguiu mudar, né? Porque é fácil falar dessas outras cidades da Europa. Que tem outro contexto, outra realidade, que inclusive nos usaram muito como quintal, né? Assim, a gente era uma retaguarda rural para esses lugares, então é muito fácil. Mas quando você tem uma realidade muito próxima da nossa, de um país em desenvolvimento, com uma desigualdade enorme, com muitas dificuldades financeiras, segurança culturais... também, né? Não, a segurança lá era o grande problema há 30 anos atrás. Acho que era, se não era a mais, era a mais violenta no mundo todo. Era uma coisa absurda. E o que eles fizeram em 30 anos, todo mundo deveria estudar. Todos os gestores urbanos deveriam estudar, todos os urbanistas, todos os empreendedores, porque aquilo é uma aula do como construir cidade para as pessoas. Aquilo é uma aula. Como é que você pega... Nem é um limão, né, gente? O que era aquilo, né? E faz o que eles fizeram. Então, para mim, hoje é a grande referência que a gente deve estudar, assim, do que eles fazem. E cada vez que eu estudo mais, eu fico mais impressionada com o que eles têm feito, assim, num nível, em todas as escalas, sabe? A escala do cuidado, eles têm uma questão da economia do cuidado, eu escrevi também sobre isso, de como que eles garantem que as mulheres que têm uma rotina completamente diferente dos homens, não é uma questão de militância, mas é uma questão de realidade. A mãe, ela acorda 4 horas da manhã, ela tem que fazer o café, fazer tudo que, né, cuidar da casa antes, acordar o menino, levar o menino para a escola, resolver alguma coisa, para 8 horas estar no trabalho, que é lá do outro lado da cidade. E como que a cidade precisa responder a isso? Isso é decisão urbana. Como que eu organizo o espaço para que essa mulher tenha condições melhores de vida, qualidade de vida, ter um tempo mais otimizado para conseguir chegar no trabalho menos exausta às 8 horas da manhã? Né? Como que eu dou espaço para que essa mulher tenha um lugar para deixar o filho no momento em que ela precisa garantir outras coisas? Né? Como que eu atendo essa mulher no final de semana para que ela tenha um espaço de lazer, um momento para cuidar de si, para fazer um esporte, para ter um atendimento psicológico, para lavar roupa? Eles pensam, eles têm isso, né? E como que a gente nem fala sobre isso, assim, a gente simplesmente ignora. Né? Fazer uma missão técnica pra lá. Inclusive, o meu texto com menos leituras masculinas. Olha. Que eu consigo ver. Tive 2 leitores homens nesse texto da economia do cuidado, que a pessoa começa a ler, ela vê que eu tô falando sobre a cidade para mulher. E aí não é interessante. Então a gente vê que isso é, inclusive, sintomático. Né? Gente, sensacional. Para finalizar, a gente falou muito sobre imaginação, coragem de sonhar grande. Você fala muito disso nos seus textos também. E agora, polêmico. O que o loteador precisa para ousar mais? É falta de dinheiro, coragem, política ou de imaginação? Pra gente fechar com chave de ouro. Então você política. Falta um pouquinho de tudo, assim, né? Cada circunstância é uma, mas eu acho que para iniciar, eu acho que é imaginação. As pessoas precisam ter mais visão, ter, né? mais visão, ter mais imaginação, e aí nisso tem que haver coragem. Para imaginar, você tem que ser corajoso, né? Porque vai ter um pouco de risco, vai ter um pouco de saída da caixinha, vou ter que deixar um dinheirinho na mesa, né? Para falar disso. É claro que negócio é importante, a gente sabe, assim, o que nós estamos falando aqui hoje sobre um loteador é um negócio. Sim. Precisa dar lucro. É ingenuidade querer falar que um loteador tem que resolver o problema da cidade. É um trabalho social. Não é. Mas dá para fazer melhor e diferente. E tem gente, e muita gente fazendo já. Né? Então, falta coragem, falta imaginação, mas eu acho que a imaginação, assim, a gente tá muito pouco imaginativo, assim. A gente foi podado demais, né? Assim, a ser muito pragmático, né? O que eu vejo, igual você deu o exemplo do Zé da praça, né? Após o empreendimento ser entregue, eu acho que falta muito esse cuidado pós-entrega mesmo, né? Eu acho que eu vejo muito empreendedor entendendo que o papel dele vai até o momento da entrega da obra. A partir dali
empreendimento não é mais responsabilidade dele. Isso que eu ia falar quando entrega. Tem uns que nem Mas hoje menos, né? Hoje a gente tá graças a entregando Deus. melhor. Então, eu vejo que o loteador precisa entender que ele foi uma cria dele, ele precisa Cuidar, né? cuidar e tá próximo, né? Entender que ele é um legado que ele tá deixando para a cidade. Ele entender a importância do que ele desenvolveu, né? Ele tá construindo cidade, né? Vamos parar, Então, assim, você não e tá... Hoje, depois da aula que eu tive, eu vi a importância que eu não tinha esse olhar para a cidade, como você está falando, percebi. Realmente, a cidade é a nossa extensão, assim. Que bom, fico feliz, Mário. Pelo menos uma pessoa... Não, que é isso. Por quê? Tenho certeza que você leu os textos da Renata também vai te deixar incomodado, assim. A gente tem que sair com a pulga na orelha mesmo. Deixou essa pulga, porque se não adianta estar bem no meu muro, com portaria com 24 horas, armada, na hora que eu saio na rua, eu vou comer um salgado. Não me sinto seguro. E vocês do marketing têm um papel importantíssimo nisso. Porque vocês são a última linha, né, que o empreendedor procura antes dele ir para o mundo de fato e a coisa rodar. E tem muita pressão, muita responsabilidade nisso. Tem empreendedor que faz projetos medíocres e depois falam que foi o marketing que não deu conta de vender. Né? Mas ele não olha para trás e vê que ele não teve nenhum tipo de preocupação lá no nascedouro desse projeto. Ou então ele tem um projeto muito ruim e fala assim, marketing, agora se vira, cria um storytelling bem bonitinho aí, embala e vende. E aí você tem capacidade de fazer isso, porque o marketing tem essa capacidade de fazer. Mas existe uma responsabilidade também dentro do marketing, daquilo que você está prometendo, e você toca todas essas pessoas que compraram pelo que você fez elas acreditarem. Então vocês têm um papel junto ao empreendedor também de catequizar essa responsabilidade do que eles estão fazendo. Vai continuar chegando projeto ruim? Vai. Você vai ter que continuar fazendo ali dando uma mexida para ver o que você pode melhorar. Sim. Mas vocês já têm uma carteira de clientes, pessoas muito fiéis que trabalham com vocês, que vocês são replicadores para quando... E em alguns momentos vocês são chamados ainda no início, que é quando é muito bom, quando já chega, embarca no início, de levar isso. Olha aqui, não é por aí. O marketing, ele deveria trabalhar, na verdade, em falar as verdades. É claro que você pode falar a verdade de uma forma mais bonita, mais emocionante, e não há problema nenhum nisso. Mas há um problema muito grave quando você promete uma coisa que não é verdade. E a pessoa só descobrir 5 anos depois, quando ela tá morando lá. É claro que ela não vai lembrar de você, que foi você que fez aquilo. Mas inconscientemente ela tem isso nem precisa, tem exemplos claros, né? É só a gente pensar nas propagandas de cigarro e tanto quanto que a comunicação e o marketing tem um poder de influenciar enorme. Demais, assim. E de criar esses cenários que, se você não for muito cuidadoso e, assim... Até nesse jogo de cintura com o loteador também, dessa responsabilidade. E a gente fala da educação, né? Eu também preciso educar esse futuro morador, porque também aquilo que eu estou prometendo também depende deles também. Deles acreditarem no projeto, naquele conceito e quererem respeitar as regras que foram implantadas para poder aquilo se tornar realidade. Claro. Valorizar, de fato, né, a praça, porque também é essa outra questão, né? Eu vou entregar o equipamento. Agora, a manutenção, o cuidado, é de quem tá morando ali. Aí é por isso que precisa fazer sentido para as pessoas. Porque se você entrega uma coisa que não diz nada, que não toca em nenhum lugar delas, a pessoa não vai se identificar com aquilo, não me identificando, aquilo não me pertence, não tem nada a ver comigo, então eu não vou me comprometer em cuidar daquilo, porque aquilo não tem nada a ver comigo, né? De novo, precisamos, lá atrás, começar certo. Sensacional. Assim, a gente pode finalizar o episódio, né? Senão a gente tem muita coisa pra conversar, mas foi um episódio de muitas reflexões. Eu acho que a mensagem final, né, que a gente espera que, assim como o Myron saiu tocado, eu saí tocada também, que mais pessoas consigam refletir, né? Que é um dos pontos que a gente falou, refletir, imaginar, ter coragem e ousadia pra pensar também, porque pensar também em um mercado que se fala muito sobre copiar, sobre fórmulas mágicas, é também um ato de coragem. Não é fácil, é desconfortável, né? Acho que gera esse desconforto mesmo, porque a gente se identifica, a gente vê que a gente faz parte desse ciclo e que também cabe a gente mudar, né? E entender que, além de ser um negócio, né, tem uma importância muito grande. Eu acho que o que ficou para mim aqui é desenvolver um loteamento
é algo muito mais grandioso só do que os números. Porque os números são grandiosos, mas a importância para a cidade Da entrega disso, né, para a cidade. é muito maior. Então, acho que, tipo assim, tem que pensar e fazer com muito carinho, com muito amor. Tem que olhar os números, sim, igual a gente teve aqui, né, um outro podcast, tipo assim, você não pode amar demais um projeto e fazer algo que aquilo ali a conta não fecha, porque, na verdade, também... É um negócio. É um negócio. Mas, assim, tem que estar na viabilidade, tem que estar no custo ali esse cuidado. Mas é a Marina, né? Não é a Marina de Scarpas, mas é a Marina de Três Marias, mas poderia ser nenhuma. Né? Então, assim, encontrar esse meio do caminho onde é possível, viável, e é uma entrega a mais, né? Que faça sentido para aquele lugar. Sensacional. Renata, onde que o pessoal consegue te acompanhar? Fala um pouquinho das suas redes e até mesmo do projeto que ainda está em andamento, né? Tá quase acabando. Tá quase acabando. Ainda bem. É difícil, gente, manter o ritmo, mas assim, o projeto 1 ano 50 textos, ele tá no LinkedIn, né, mas ele tem uma facilidade de leitura, qualquer pessoa pelo link pode acessar, e no meu Instagram, Renata Herculano, tem o link com todos os textos que as pessoas podem ver, e o meu próprio Instagram, que eu não posto nada. Mas que só os textos. Que, né? E vai que um dia eu começo a postar. Tá lá. Renata, muito obrigada pela sua participação. Foi muito bom. Agradecer também todo mundo que ficou com a gente até agora. Conte pra gente o que vocês acharam, qual é a opinião de vocês. Conversem, debatem. Acho que também isso também gera muitos insights pra gente, né? E com certeza todo mundo sai melhor. Muito obrigada. Deixem seus comentários, curtam, participam do clube e até a próxima. Tchau.